Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos ver relações e funções. Função do primeiro grau, parte 2, com o professor Valdemar Botelho. Proporcionalidade entre grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Grandeza. Podemos destacar a grandeza como sendo diretamente proporcionais, onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão, e inversamente proporcionais, quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Exemplo 1. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, nós temos litros e quilômetros. Se com 30 litros eu consigo fazer 600 quilômetros, com 60 litros eu estou dobrando a quantidade de litros. Também vou dobrar a quantidade de quilômetros, 1.200. Então, observe que nós multiplicamos por 2. Agora, se eu vou fazer 120 litros, observe que de 30 para 120, eu estou multiplicando por 4. Então, eu terei que multiplicar 600 por 4 para obter a quantidade de quilômetros. Vai dar 2.400 quilômetros. São grandezas diretamente proporcionais, onde, quando litros aumenta, quilômetros aumenta também na mesma proporção. Exemplo 2. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Vasilhas e litros. Se eu vou usar 30 vasilhas com capacidade de 6 litros para encher um tanque de 180 litros, observe, 30 vezes 6, 180. Então, se eu utilizar vasilhas de 3 litros cada, tá? Diminuiu a metade, eu dividi por 2. Para poder obter os mesmos 180 litros, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar também por 2 o número de vasilhas, que vai me dar 60. Então, 30 vezes 60 igual a 180 litros. Observe que são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma eu estou multiplicando, a outra eu estou dividindo na mesma proporção. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação. Isso é comum no cotidiano. A utilização de regra de 3 nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Proporcionalidade na função linear. Analisemos ao lado o gráfico da função y igual a menos 2x, onde destacamos pontos menos 1 e 2, menos 2 e 4, menos 3 e 6 e menos 7,5 e 7. Observe que o gráfico y igual a menos 2x é uma reta que passa na origem do plano cartesiano. Como vimos, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos o valor de uma delas um certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza igualmente aumenta o mesmo número de vezes. Falamos que A, então, é maior do que zero e nós temos uma função crescente. Quando diminuímos, ou seja, A é menor do que zero, falamos que a nossa função ela é decrescente e o valor de uma delas, proporcionalmente, o respectivo valor da outra também diminui. Vamos analisar os pontos menos 1 e 2 e menos 2 e 4, pertencentes à função. Então, eu tenho o eixo x, eixo da abscissa, e o eixo y, o eixo da ordenada. Para x igual a menos 1, tá? Menos 2 vezes 1 é mais 2. Então, y é igual a 2. Se eu multiplicar o x por 2, eu vou obter menos 2.
Então, se eu multiplicar o y por 2, eu vou ter y igual a 4. Observe, menos 2 vezes menos 2, y igual a 4. Para x igual agora a menos 3 meios. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 7 em y. Ou seja, menos 2 vezes menos 3 meio é igual a 7. Note que temos uma proporção dada pela função y igual a menos 2x. Ao multiplicarmos x e y por uma mesma constante k, iremos encontrar o ponto kx, ky, que também pertence à função. No nosso exemplo, a constante k é igual a menos 2. Exercício resolvido. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo ganho de massa muscular. A função P de T igual a P0 mais 0,19T expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, sendo P0 o seu peso inicial e T o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 kg e que necessita chegar ao peso de 60 kg em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Dados. A lei de formação, PT é igual a P0 mais 0,19T. P0 é igual a 55 kg. T é igual ao mês, que é igual a 30 dias. P de T é o que nós queremos saber. PT é igual a P0 mais 0,19T. Fazendo as substituições, P de 30 é igual a 55 mais 0,19 vezes 30. 0,19 vezes 30 é 5,7. Então, nós teremos P de 30 igual a 55 mais 5,7. P de 30 é igual a 60,7 kg. Portanto, usando o treinamento, será possível atingir a meta. Vamos praticar? Um motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. O valor total arrecadado, R, um dia é função da quantidade total X de quilômetros percorridos e calculado por meio da função R de X igual a X mais B, em que A é o preço cobrado por quilômetro e B a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Se em um dia o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410, então a média de quilômetros rodados por corrida foi de 14, 16, 18 ou 20.
Solução. Primeiro, precisamos escrever a função r de x igual a x mais b. E para isso, precisamos identificar os seus coeficientes. O coeficiente A é igual ao valor cobrado pelo quilômetro rodado, ou seja, A igual a 2. Já o coeficiente B é igual à taxa fixa de R$ 5,00, multiplicado por 10 corridas. Logo, B é igual a R$ 50,00. Temos, então, r de x igual a 2x mais 50. f de x igual a 410. Nas alternativas, A, 14, B, 16, C, 18, D, 20. f de x igual a 2x mais 50. 410 igual a 2x mais 50. 410 menos 50 igual a 2x. 360 igual a 2x. X igual a 360 dividido por 2. X igual a 180. Como nós queremos a média, e foram feitas 10 corridas, a média então é igual a 180 dividido por 10. Média é igual a 18 km. Alternativa C. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação. Escola Estadual Dr. Washington Luiz. Professor Valdemar Botelho. Muito obrigado por estarem prestando atenção nessa videoaula. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus.